Você viu aquele jogo fofo e bonitinho, olhou e pensou, isso aqui parece tranquilo. Tem um tipo específico de armadilha que só existe no mundo dos troféus. Não é um jogo obviamente difícil, não é a platina que você sabe desde o início que vai te destruir. Ou jogo que parece tranquilo, que tem uma arte fofa, ou uma lista curta de troféus, ou até mesmo uma nota baixa de dificuldade no guia, que te faz sentar no sofá para relaxar, e aí, em algum ponto lá no meio, te apresenta um troféu que muda tudo. Nesse vídeo eu separei alguns jogos que fizeram exatamente isso. Um desses em particular é uma experiência vivida por mim, e nessa lista tem um troféu que foi chamado de a pior coisa já colocada em um jogo. Uma run completa de permadeath, sem checkpoint, sem save, sem segunda chance. Mas antes de chegar lá, comenta aqui embaixo qual foi o jogo traiçoeiro que te enganou. E vamos começar com um jogo que tem um bonequinho de pano como protagonista. Sackboy Big Adventure. Olha pra esse jogo, sério, olha. É um bonequinho de pano numa aventura de plataforma colorida com trilha sonora de música pop. É o tipo de coisa que você olha e pensa, ótimo, mais uma platina fácil pro meu perfil. Mas não se engane, o histórico já ajuda muito. Te falar que o jogo ideal seria Little Big Planet 3, mas os servidores online do PS3 foram encerrados em 13 de setembro de 2021, sem chance de reabrir, tornando impossível a conquista de vários troféus. Voltando para o Sackboy, durante a maior parte do jogo você tá certo. A campanha é gostosa, os níveis são criativos, não tem imperdíveis, não tem online obrigatório, você vai avançando feliz, desbloqueando troféu atrás de troféu. Aí o jogo te apresenta os Trials, são 15 desafios de habilidades escondidos pelo mapa. Você os completa um por um, cada um com seu padrão específico de obstáculos e inimigos. Cansativo, mas factível. E quando você termina o 15º, aparece o último desafio, Provas do Cavaleiro Tricotado, que é basicamente todos os 15 desafios encadeados, um atrás do outro, sem pausa, sem checkpoint entre eles. Para conseguir o troféu String It Together, você precisa completar essa sequência inteira com Rank Gold, o que significa terminar dentro de 10 minutos. Uma sequência de 15 desafios que você vai refazer dezenas de vezes ou apelar para online para aliviar a dificuldade. Tem relatos de jogadores que passaram mais de 8 horas tentando esse troféu em específico, depois de achar que a platina era quase garantida. No fim, o bonequinho de pano não é tão inofensivo quanto parece, não é? Se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, lembre-se de deixar o like, se inscrever no canal, pois me ajuda demais e me dá o sinal que estão gostando para continuar com esse tipo de conteúdo e bora pro próximo. Tony Hawk's Pro Skate 1 e 2. Esse jogo lançou em 2020 e foi recebido como uma das melhores remasterizações já feitas. Os dois jogos clássicos reconstruídos do zero, com toda a nostalgia intacta e os controles mais polidos da história da franquia. Se você cresceu jogando Tony Hawk's, comprou esse jogo com o coração aquecido. A lista de troféus parece razoável, completar objetivos, usar todos os skates, fazer manobras específicas, nada que assuste de cara. E aí você abre o troféu 100. Pra platinar, você precisa chegar ao nível 100 da carreira no modo online. Não nível 10, não nível 50, nível 100. A progressão de XP entre os níveis altos é projetada para ser longa. O método que a comunidade havia descoberto para acelerar o processo foi corrigido por uma atualização, tornando o grind ainda mais extenso. São centenas de horas de sessões repetitivas de partidas online para chegar no nível 100. Não aprendendo manobras, não explorando o jogo, só acumulando XP, uma progressão que a própria comunidade define como um dos grinds mais absurdo de toda a geração. A taxa de platina é de 0,1% para um remake nostálgico de um jogo amado que vendeu para milhões de pessoas apenas 0,1%. O jogo é excelente, mas a platina é uma segunda vida que você precisa se dedicar. Os próximos jogos são onde a coisa fica realmente cruel, porque cada um deles usa uma estratégia diferente pra te enganar. Por exemplo, o próximo usou o meu amigo, o outro usa nostalgia da infância, e o último usa um troféu de bronze pra te destruir, um troféu de bronze. 99 vidas foi feito pra você, e esse aqui tem história. Um amigo meu, Goto Kamikaze, me chamou numa party e me convidou pra jogar. Resisti bastante até ele falar que dá pra jogar em co-op com 4 pessoas. Aí eu cedi, empolguei, abri o jogo, com 1 segundo de tela ganhei meu primeiro troféu. E o meu completista, achou inadmissível ter um jogo aberto na conta sem platinar. E lá fomos nós. É um jogo no formato beat it up, desenvolvido por brasileiros, cheio de referências à cultura pop da época dos anos 80 e 90, uma homenagem direta a clássicos como Street of Rage, Final Fight e Double Dragon. É o tipo de jogo que você olha e pensa, isso aqui vai ser divertido e tranquilo. A lista tem 39 troféus, esse jogo é praticamente de graça na PSN, parece uma platina casual de fim de semana. E aí você descobre os troféus Not So Hard e o Elite Player,
que exigem zerar o jogo na dificuldade Hard e Elite, se tornando absurdamente difíceis depois de um patch que removeu um método de farm de vidas que a comunidade usava para conseguir vida suficiente para aguentar esses runs. Sem um farm de vida, você precisa completar o jogo na dificuldade mais alta com os recursos que o jogo oferece naturalmente, o que o transforma em um jogo punitivo. E tem mais, o troféu Show Me The Money exige comprar todos os upgrades de todos os personagens, incluindo os desbloqueáveis. A quantidade de pontos é insana. E também tem o troféu I Don't Believe in Magic, que pede que você zere o jogo inteiro sem usar nenhuma vez a magia super. E lembrando, se qualquer outro jogador co-op usar o troféu, cancela pra todos. 99 vidas, uma platina que iria se tornar uma tarde de nostalgia com os amigos, virou um trabalho de semanas. Crash 4 foi o retorno nostálgico, colorido, animado, cheio de personalidade. Para quem cresceu com a trilogia original, foi uma celebração. O jogo claramente foi feito com carinho. Os níveis são criativos, as mecânicas novas adicionam variedade e a dificuldade da campanha já é generosa em desafio. E aí, você decide platinar. Crash 4 tem 2 troféus que a comunidade elegeu como os responsáveis por toda a dor. O primeiro é o Perfeccionista. Para conquistá-lo, você precisa completar 38 fases do jogo com relíquias insanamente perfeitas, o que significa pegar todos os itens visíveis da fase sem morrer uma única vez naquela run. Não uma run simples, é uma run perfeita, fase por fase, sem morrer. O segundo é Faster Than Sound. Para conquistá-lo, você precisa conquistar as relíquias de platina nas mesmas 38 fases, o que exige terminar cada uma delas dentro de um tempo específico, sem checkpoint. Se você morrer, recomeça o trial do zero. Combinado, esses 2 troféus transformam o jogo em uma prova de habilidade e paciência que deixa o jogo com uma escala de dificuldade 9/10. O tempo estimado para platinar é de 60 horas ou mais, e a palavra ou mais é honesta, porque depende inteiramente do nível de habilidade do jogador. Esse é o maior e mais difícil jogo da franquia. A platina exige domínio completo de um jogo muito difícil. Você olhou pro Crash sorrindo na capa e achou que ia se divertir, e foi, até você chegar na primeira relíquia insanamente perfeita e morrer no último segundo da fase. Aí a diversão muda de forma. Wolfenstein 2: The New Colossus. Esse jogo chega com tudo a seu favor. É um FPS narrativo, com uma história absurdamente bem escrita, personagens carismáticos. É uma das apresentações mais ousadas já colocada em um jogo de tiro. Você lutando contra nazista numa América alternativa. É o tipo de jogo que você joga pela narrativa tanto quanto pela ação. Na lista tem troféus de completar capítulos, troféus de coletar itens, troféus de missões secundárias. É uma lista longa, mas parece realizável, que com tempo e dedicação qualquer pessoa consegue. E aí você vê o troféu Main Label. Só um troféu, uma única conquista entre as várias. É um troféu de bronze, nem dourado, nem prata. É bronze. E ele pede o seguinte: complete o jogo inteiro no modo Main Labor, que é o modo mais difícil do jogo, com inimigos que te matam em poucos hits, mas com uma diferença em relação às outras dificuldades. Sem checkpoint, sem save, sem pausa. Você começa do início e vai até os créditos finais em uma única run, sem morrer nenhuma vez. Uma vida do início ao fim. Isso em um FPS difícil, com mais de 5 horas de duração, com inúmeros encontros onde qualquer erro significa começar do zero. A taxa de platina de Wolfenstein 2 é de 0,1%, e isso não é porque o resto dos troféus seja difícil, é porque esse único troféu de bronze funciona como uma parede que a esmagadora maioria dos jogadores simplesmente não conseguem cruzar. Jogadores relatam ter passado semanas tentando a run. Confesso que ainda não joguei, mas é tentador. Comenta aí se vocês querem que eu faça um guia dedicado exclusivamente a esse troféu, com estratégias para cada encontro individual do jogo. Tem uma lição que todo caçador de troféus aprende na marra em algum momento. A dificuldade da platina não tá na capa do jogo, não tá no estilo visual, não tá no número de troféus da lista, tá naquele troféu específico que o desenvolvedor escondeu lá no fundo, o que parecia razoável na lista, mas que, quando você chega nele, muda completamente a relação que você tem com o jogo. Às vezes esse troféu é um bonequinho de pano que exige execução perfeita, às vezes é uma voz de um amigo na party, às vezes é um FPS que te dá uma vida e te deseja boa sorte. Comenta aqui embaixo qual jogo já fez isso com você, aquilo que parecia fácil e virou um pesadelo. Vou ler todos os comentários, tá? E da próxima vez que você abrir uma lista de troféus e pensar isso aqui parece tranquilo, respire fundo e vai confirmar pra ver se é realmente esse passeio no parque. Vou ficando nessa. Valeu, falou, fui, até mais.